Sexta aula do módulo de legislação de trânsito, meus caros alunos. Muito bem, então quase na reta final aí para você se dar bem na sua prova do Detran, a gente seguir com esse plano B e eu tenho certeza que você vai passar na sua prova sem sombra de dúvidas. O que nós vamos ver hoje? Direitos do pedestre, passagem e ultrapassagem. E já logo vamos fazer 5 exercícios aí como de praxe, que eu tenho certeza que isso ajuda muito você. Então vamos dar o início aqui falando de direitos do pedestre. Atenção, muito cobrado na prova, tá? Artigo 68. Vale lembrar, gente, que não é cobrado artigo na sua prova. Fique em paz, tá? Eu só coloco aqui para você saber da onde que sai isso, qual é o embasamento, da onde que eles tiram. Claro que a gente sabe que é do Código de Trânsito brasileiro. Então é direitos e deveres do cidadão. Vamos lá. É assegurada ao pedestre a utilização dos passeios. O que seria passeios? Você vai anotar aí já que é a calçada. Pode ser a calçada. Então o passeio você já deixa anotado que é calçada, porque se você ver essa palavra passeio, você vai falar, ixi, o que é passeio? É tudo por onde o pedestre pode passar, por onde nós pedestres podemos passar, né? As passagens apropriadas das vias urbanas e dos acostamentos e das vias rurais para circulação. Então aqui, ó, é um direito do pedestre utilizar essa faixa de pedestre. Em cima da faixa nós temos aqui uma ciclofaixa, também vai poder ser usada. Vale lembrar agora que o ciclista desmontado empurrando a bicicleta, ele equipara a ser um pedestre, com direitos e deveres. Ele montado, ele é um veículo de propulsão humana, que deve respeitar todas as leis de trânsito. Então, caso você não saiba, o ciclista, ele tem que estar andando na mesma direção da via, respeitar o semáforo, não andar na calçada. A gente sabe que isso não acontece, né? E quando houver passeios, ou quando não houver passeios, a circulação do pedestre na pista de rolamento será feita com prioridade sobre os veículos. Vale lembrar que no artigo 29, inciso 12, parágrafo 2º, diz que os veículos maiores devem respeitar os menores e todos eles respeitar os veículos que não são automotores e, claro, todos eles respeitarem o pedestre. Então, você tem que ter isso em mente. O pedestre, nós pedestres somos imprevisíveis, eu sei disso, mas nós somos feitos de carne e osso. Então, se acontece uma colisão, quem vai tomar o maior prejuízo lá é o pedestre, tá? Vamos adiante aqui, parágrafo único, gente, essa é muito cobrada na prova do Detran. Fala assim, ó, nos locais em que houver sinalização semafórica de controle de passagem, será dada preferência ao pedestre que não tenha concluído a travessia, mesmo em caso de mudança do semáforo, liberando a passagem para os veículos. Então você começa a cruzar lá a sua faixa de pedestre e abre o verde para os carros. O primeiro carro que você passou, ele tem que ficar parado até você pisar na calçada. Caso o carro comece a andar, outras pessoas entendem que o trânsito está liberado. Às vezes você está num ponto cego do segundo carro, vem uma moto e pega você bem ali no corredor. Então isso é muito perigoso. Eu vou colocar uma imagem aí para vocês verem. Isso aí já não é um pedestre. Isso aí já é um fantasma, já não é pedestre. Então, gente, vamos supor... Como que não é atropelado? Você é louco. Aqui, ó, se você estivesse atravessando e liberou a passagem para os veículos, esses veículos tinham que ficar parados. Deu uma sorte essa moça aí, provavelmente é fake, né? Mas vamos adiante. Aqui, ó, já vou ter uma pergunta para vocês. Qual é a melhor forma do pedestre andar no acostamento? Essa também é bem cobrada na prova. Você andaria sim na contramão de direção, ó, igual o rapaz fez, andou na contramão de direção, ou você andaria dessa seguinte forma, na mesma mão de direção? Se você respondeu na contramão direção, essa é a resposta correta. E o porquê? Porque se você está andando na contramão no acostamento e acontece um acidente ou um carro vem para cima de você, você tem a oportunidade de visualizar isso. Já de costas vai ser mais difícil, né? Aí os alunos falam na sala de aula, ô professor, se for Homem-Aranha ter o seu sentido lá, eu falei, pois é, mas nós não somos, né? Então nós não temos superpoderes, a melhor forma de você tá olhando na contramão de direção. Vamos falar de passagem e ultrapassagem agora. Passagem e ultrapassagem. Existe diferença? Sim, claro que existe.
Vamos aqui para o primeiro slide então. Passagem é o movimento de passar à frente de outro veículo que se desloca no mesmo sentido, em menor velocidade, mas em faixas distintas. O que seria faixas distintas? Aqui nós temos a faixa 1 e aqui nós temos a faixa 2. Então se você está aqui desse lado e está andando devagarzinho, você tem que deixar essa esquerda livre e aí acontece a passagem dos veículos. Aí você vai falar, por que passagem? Porque nós temos uma via com o mesmo sentido de circulação, ok? Vamos agora para ultrapassagem. É o movimento de passar à frente de outro veículo que desloca no mesmo sentido. No caso, o amarelo está deslocando no mesmo sentido do que o marrom, em menor velocidade na mesma faixa de tráfego, então eles estão na mesma faixa, necessitando sair e retornar na faixa de origem. Então esse carro ele tem que sair para a faixa contrária e retornar para a faixa de origem. O condutor, ao iniciar uma ultrapassagem, deve respeitar a linha de divisão de fluxos opostos. Então, no caso, teria que ser feita a ultrapassagem na seccionada sempre, tá? Vamos ver como é que fica aqui. Você vai ligar a seta, olhar no retrovisor, ver se não tem ninguém na direção contrária, dá uma buzinadinha, se possível, você pode buzinar para o carro da frente para alertar que você vai ultrapassar, até mesmo o farol. Ligou a seta, gente, dá trabalho, eu não consegui fazer ligar a seta, tá? Isso aqui, ó, é um trabalho de anos e anos para ajudar vocês. Então eu espero que vocês compreendam, eu gostaria de fazer com que ele ligasse a seta na volta, mas ainda não consegui, mas um dia eu chego lá. Mas eu acredito que deu para vocês entenderem aí. Vamos adiante aqui, ó. Vamos conhecer as faixas. Claro que nós vamos conhecer as faixas em sinalização, ou se você já viu a aula de sinalização, então você já está por dentro dela então. Mas eu repito aqui para fixar na nossa mente. Faixa simples seccionada. Por que ela é simples? Porque é uma faixa só. E por que é seccionada? Porque ela é pontilhada, ela é tracejada, tá? Então por isso o nome seccionada. E só nessa faixa é permitida a ultrapassagem. Então, aqui nós vamos fazer o quê? Olhar no retrovisor, ver se não tem ninguém na contramão, liga a seta, dá uma buzinadinha, acelera e pode fazer sua ultrapassagem de forma tranquila. Então pode ver, lembrando que você pode ultrapassar dos dois lados desde que você tenha oportunidade, não tem ninguém vindo na contramão de direção. Vamos aqui para simples contínua, a ultrapassagem aqui é proibida para os dois lados. Então os veículos não podem ultrapassar porque provavelmente tem uma curva ou ali o lugar ele é bem estreito e várias curvas dos dois lados, então fica proibida a ultrapassagem na faixa simples contínua. Vamos agora para a faixa seguinte, faixa dupla contínua seccionada. Aqui vai ser permitida somente a ultrapassagem do lado pontilhado, seccionado, e desde que tenha oportunidade. O que seria oportunidade? Desde que não tenha ninguém vindo na sua contramão de direção. Vamos para a próxima faixa. Faixa dupla contínua. Você vai poder ultrapassar na dupla contínua? Não. Se na simples contínua você não pode, na dupla contínua também não. Aí você vai falar, por que, Rafael, que existe uma faixa e duas faixas? Deixa eu fazer uma explicação rápida aqui, porque simples contínua e dupla contínua. Se essa via aqui, ó, ela for maior ou igual que 7 metros, essa faixa ela tem que ser pintada dupla contínua para melhor visualização do condutor. Se essa faixa aqui, ó, essa pista ela for menor do que 7 metros, essa faixa vai poder ser pintada uma só. Então vai ser uma simples assim. Aí você vai falar por quê? Para economizar dinheiro nosso, do contribuinte, tá? Isso serve para isso também, economizar dinheiro do nosso imposto. Mas vale lembrar que se você ultrapassar na dupla contínua ou na simples contínua, a multa é a mesma. Não é porque você ultrapassou ali na simples contínua que a multa vai ser menor do que na dupla, tá? Tanto faz. O significado é o mesmo. Então na faixa dupla contínua a ultrapassagem não é permitida também, aqui é proibido, é uma infração gravíssima. Então se você já observou alguém ultrapassando nessa faixa, um agente de trânsito ou um policial vê,
Meu, é gravíssima e a multa é pesada. A gente já vê um pouquinho mais pra frente, que é o artigo 203, inciso 5, tá? Na simples seccionada, eu vou poder ultrapassar? Sim. Então, antes de efetuar a ultrapassagem, ó, vale fixar aí na sua mente como que funciona, tá? Você tem que olhar no retrovisor. Você vai falar, por quê? Porque pode ser que tenha um terceiro ultrapassando aqui. Então você tem que olhar no retrovisor. E depois, veja se o veículo da frente não vai ultrapassar um terceiro. Vamos supor que tem um carro aqui, ó, e esse veículo começa a fazer ultrapassagem, pô, você vai ter que jogar lá no acostamento para ultrapassar todo mundo. Isso não pode, é perigoso, vai causar risco para a sua vida e para os demais usuários da via, da rodovia ali, no caso. E depois, veja se a faixa contrária está livre. Agora sim você vai ultrapassar. Seta, conheça muito bem o seu veículo, porque conheça muito bem o seu veículo para ver se ele desenvolve uma certa velocidade ali, às vezes numa clivezinha, para ele ter velocidade e ultrapassar. E essa pessoa que está sendo ultrapassada, o que ela deve fazer? Manter a velocidade. E por cortesia, o que ela pode fazer? Reduzir o veículo, reduzir a velocidade dela, porque quanto antes o veículo ultrapassar, ela não vai causar risco para a vida dela. Então isso é fundamental. Liguei a seta, comecei a fazer a ultrapassagem, ligo a seta e retorno para a minha faixa de origem. Vamos adiante aqui então. Agora, na faixa dupla contínua, a ultrapassagem ela é proibida do lado contínuo. Aqui do lado seccionado, que é a parte de baixo da pista, você vai poder ultrapassar, mas no caso aqui a gente vai falar da ultrapassagem proibida. Então, se um veículo for fazer essa ultrapassagem aqui, como eu tinha falado anteriormente, além de ser uma infração... Nossa, você viu? Quase bateu. Só não bateu porque fui eu que fiz. Caramba, até assustei. Então nessa faixa aqui, se você ultrapassar pela contramão, tanto na simples contínua ou na dupla contínua, ó, onde houver marcação viária longitudinal, o que é longitudinal? É a faixa que segue a pista. Faixa transversal é aquela que cruza assim, tá? Lá em sinalização de trânsito a gente vê isso. Onde houver marcação viária longitudinal de divisão de fluxos opostos do tipo linha dupla contínua ou simples contínua, a infração é gravíssima, multa e 5 vezes. Quer dizer que é 5 vezes o valor de R$ 293,47, que vai dar quanto? R$ 1.467. Olha só o valorzinho da multa, que bonito. E 35 centavos, tá? O agente de trânsito policial, ele não precisa te parar, não precisa te abordar para falar, ó, tô te aplicando essa multa. Não, ele só no visual ali, flagrando você fazendo essa ultrapassagem, ele já pode aplicar essa multa, tá? Vamos adiante aqui. Numa ultrapassagem dessa, faz de conta que os veículos estão em movimentos. Você tá aqui no caminhão aqui, você se depara com essa ultrapassagem. Quem que você falaria para mim que iria para o acostamento? O caminhão ou o carro? Mas você tem que falar de forma correta. Caminhão ou carro joga para o acostamento? Você vai falar, o carro, porque ele já está ultrapassando? Não, aqui quem vai para o acostamento é o caminhão. Aí você vai falar, por que o caminhão, sendo que ele não tem nada a ver com essa besteira que o carro azul está fazendo? Porque o acostamento é dele, isso é uma regra. Então segue a regra, na hora que você vê uma situação dessa na sua vida, bate a mão na seta e joga para o acostamento, ó. Assim você vai proteger a sua vida. Então, ao se deparar com outro veículo ultrapassando no sentido contrário, ligue já a sua seta indicando sua intenção, reduza a velocidade e saia para o acostamento da sua mão de direção, com segurança e confiança. O difícil é esse, né? A segurança e a confiança.